Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Menos 33, e a contagem continua. O ponteiro vermelho dos segundos descreveu 2 círculos. Mais 2. Mais 2. Richards. Ele levou o megafone à boca. Já foram 79 minutos. Cone. Jogue até o fim. É a única maneira de jogar. Até o momento em que MC Cone dera a ordem de disparar à vontade. Seria rápido. E, na verdade, não parecia ter tanta importância assim. Após uma pausa prolongada, contrariada, quase eterna, precisamos de mais tempo. Pelo menos 3 horas. Não há nenhum LGA nem Delta neste aeroporto. Vai ter que ser trazido para cá. Ela conseguirá. Graças a Deus. A mulher tinha olhado para o precipício e o atravessara. Sem rede. Sem volta. Impressionante. Óbvio que não acreditavam nela. O negócio deles era não acreditar em ninguém a respeito de nada. Nesse exato momento, deviam estar empurrando Amélia para uma sala particular num dos terminais, onde meia dúzia de interrogadores seletos de MC Cone estariam aguardando. E, quando levassem até lá, começaria a ladainha. A senhora está perturbada, senhora Williams, mas apenas para nossos registros. Incomodados de repetir isso mais uma vez. Estamos intrigados com uma coisinha aqui. Tem certeza de que não era o contrário? Como a senhora sabe? Por quê? E aí? O que foi que ele disse? Portanto, a providência correta era ganhar tempo. Engambelar Richards com uma desculpa atrás da outra. Houve um problema com o combustível. Precisamos de mais tempo. Não há nenhuma tripulação na área do jatódromo. Precisamos de mais tempo. Há um disco voador sobrevoando a pista 07. Precisamos de mais tempo. E ainda não conseguimos dobrá-la. Não conseguimos fazê-la admitir que seu explosivo de alto impacto é uma bolsa de couro de jacaré com um estoque variado de lenços Kleenex, dinheiro trocado, cosméticos e cartões de crédito. Precisamos de mais tempo. Ainda não podemos nos arriscar a matá-lo. Precisamos de mais tempo. Richards, escute aqui, retrucou ele pelo megafone. Vocês têm 75 minutos. Depois, vai tudo pelos ares. Nenhuma resposta. Os espectadores haviam começado a voltar furtivamente, apesar da sombra do apocalipse. Tinham os olhos arregalados, úmidos e erotizados. Vários refletores portáteis tinham sido requisitados e focalizados no pequeno automóvel, banhando num brilho sem sombras, enfatizando o para-brisa destroçado. Richards tentou imaginar essa linha em que a deteriam, interrogando-a em busca da verdade. Sem conseguir. A imprensa seria enxotada. Os homens de MC Cone tentariam fazê-la arrancar os cabelos de pavor, e sem dúvida teriam êxito. Mas, até onde se atreveriam a ir com uma mulher que não pertencia ao gueto formado pelos pobres, onde as pessoas não tinham rosto? Drogas. Havia as drogas. Richard sabia. Drogas que MC Cone mandaria buscar de imediato. Drogas capazes de fazer um indígena e aqui balbuciar a história de sua vida inteira, feito uma criança de colo. Drogas capazes de fazer um padre revelar as confissões dos penitentes como o gravador de um estenógrafo. Um pouquinho de violência. Os aparelhos modificados de choque elétrico que haviam funcionado tão bem nos tumultos de Seattle em 2005, ou apenas o bombardeio constante das perguntas. Pensar não adiantava nada, mas ele não conseguia impedir os pensamentos nem desligá-los. Para lá dos terminais, ouviu-se o silvo inconfundível de um jato Lockheed aquecendo as turbinas. Seu pássaro. O som vinha em ciclos ascendentes e descendentes. Quando parou, de repente, ele soube que o abastecimento havia começado.
20 minutos, se estivessem com pressa. Richards achou que não teriam pressa. Bem. Aqui estamos. Todas as cartas na mesa, menos uma. MC Coney, você ainda está bisbilhotando. Já se infiltrou na mente dela? As sombras se alongaram pelo campo de aviação e todos esperaram. Menos 32, e a contagem continua. Richard descobriu que o velho clichê era mentira. O tempo não parava. De certo modo, seria melhor que parasse. Nesse caso, pelo menos haveria um fim para a esperança. Em 2 ocasiões a voz amplificada informou a Richard que ele estava mentindo. Ele respondeu que, sendo assim, era melhor abrirem fogo. 5 minutos depois, uma nova voz amplificada falou que os flaps do Lockheed estavam congelados, que seria preciso começar a abastecer outro avião. Richards respondeu que tudo bem, desde que o avião estivesse pronto para decolar dentro do prazo original. Os minutos se arrastaram. Restavam 26, 25, 22, 20. Ela ainda não entregou os pontos. Meu Deus, quem sabe? 18, 15. De novo as turbinas do avião, elevando-se num uivo estridente, enquanto tripulações faziam as verificações prévias do sistema de combustível e dos controles, antes do voo. 10 minutos, depois 8. Richards. Presente. Simplesmente precisamos dispor de mais tempo. Os flaps do avião estão congelados. Vamos irrigar as PAS das turbinas com hidrogênio líquido, mas precisamos de tempo. Vocês têm tempo. 7 minutos. Depois disso, seguirei para o campo de pouso pela rampa de serviço. Vou dirigir com uma das mãos no volante e a outra na argola do disparador. Todos os portões têm que estar abertos. E lembre-se, vou estar cada vez mais perto daqueles tanques de combustível. Você não parece entender que nós, já chega de falar, rapazes. 6 minutos. O ponteiro dos segundos descreveu suas voltas ordeiras, regulares. Restavam 3 minutos, 2, 1. Arriscariam tudo nessa linha que Richards não conseguia imaginar. Ele tentou evocar mentalmente a imagem de Amélia, mas não conseguiu. Ela já começava a se confundir com outros rostos. Um rosto composto pelos de Stacey, Bradley, Elton e Virginia Paquis e o menino do cachorro. Tudo que conseguia recordar era que ela era macia e bonita, daquele jeito pouco inspirado que são tantas mulheres, graças a Max Factor, a Revlon e aos cirurgiões plásticos que puxam, prendem, alisam e esticam. Macia, mas dura em algum lugar profundo. Onde foi que você se endureceu? Protestante branca anglo-saxônica. Será que é duro bastante? Ou será que está abrindo o jogo neste exato momento? Sentiu uma coisa quente escorrer pelo queixo e descobriu que havia mordido os lábios até cortá-los. Não uma vez, mas várias. Limpou a boca em um gesto distraído, deixando na manga uma mancha de sangue em forma de lágrima, e ligou o carro. Começou a se elevar obedientemente, com os elevadores roncando. Richards, se você mover esse carro, vamos atirar. A moça falou. Nós sabemos. Ninguém disparou um tiro. De certo modo, era quase um anticlímax. Menos 31, e a contagem continua. A rampa de serviço descrevia um arco ascendente em volta do terminal dos estados setentrionais, com sua aparência futurista e transparente. O trajeto era ladeado por policiais que portavam de tudo, desde gás paralisante e gás lacrimogênio até armas pesadas, capazes de perfurar blindados. O rosto de cada um deles era despido de emoção, embotado, uniforme. Richard dirigiu devagar, agora sentado ao volante, e eles olhavam com assombro vazio, bovino. Exatamente como as vacas olhariam para um fazendeiro enlouquecido, que ficasse no chão do celeiro dando pontapés, debatendo-se feito um peixe e gritando. O portão da área de serviço, cuidado, somente funcionários, proibido fumar, proibida a entrada de pessoal não autorizado, fora escancarado, e Richards atravessou calmamente, passando por fileiras de caminhões-tanque de combustível de alta octanagem e pequenos aviões particulares, presos por seus calços. Além deles, ficava uma pista para taxiar, uma vasta extensão de cimento enegrecida por óleo, com juntas de dilatação. Ali, seu pássaro esperava, um imenso jumbo branco com uma dúzia de turbinas que roncavam suavemente. Mais além, as pistas se estendiam, retas e desertas, em direção ao céu crepuscular, parecendo se aproximar de um ponto de encontro no horizonte. A escada do pássaro acabava de ser instalada por 4 homens de macacão. Para Richards, pareceu a escada para uma forca. E, como que para completar a imagem, o carrasco emergiu claramente das sombras lançadas pela imensa barriga do avião. Evo MC Coney. Richards olhou com a curiosidade de quem vê uma celebridade pela primeira vez,
Por mais que a foto dele aparecesse nos filmes em 3D, não se conseguia acreditar em sua realidade até ele aparecer em carne e osso, e aí a realidade assumia um toque curioso de alucinação, como se uma entidade não tivesse direito de existir separada da imagem. Era um homem baixo, que usava óculos sem aro, com a vaga sugestão de uma barriguinha por baixo do terno bem talhado. Corria o boato de que M. Secone usava sapatos de plataforma, porém, se era verdade, eram imperceptíveis. Na lapela, havia um pequeno alfinete em forma de bandeira. No conjunto, ele não se parecia nem um pouco com o monstro, herdeiro das temíveis agências que compunham uma sopa de letras, como FBI e CIA. Não parecia ser o homem que havia dominado a técnica do automóvel preto à noite, do cacetete de borracha, das perguntas sonsas sobre os parentes deixados em casa. Não parecia o homem que havia dominado todo o espectro do medo. Ben Richards, disse ele. Não usou megafone. Sem isso, sua voz era suave e culta, sem ser nem um pouco afeminada. Sim. Tenho um mandado autenticado da Federação dos Jogos, que é uma divisão autorizada da Comissão de Comunicações da Rede, para sua apreensão e execução. O senhor pretende respeitá-lo? Nem que a vaca tussa. Ah, fez M. Secone. Parecia satisfeito. Já cuidamos das formalidades. Acredito em formalidades. O senhor não? Não, é claro que não. O senhor tem sido um concorrente muito informal. É por isso que ainda está vivo. Sabia que ultrapassou umas 2 horas o recorde vigente de foragido, que era de 8 dias e 5 horas. É claro que não. Mas ultrapassou. Sim. E aquela sua fuga da ACM em Boston. Coisa de primeira. Ouvi dizer que o índice de audiência Nielsen subiu 12 pontos no programa. Que maravilha! Quase pegamos naquele interlúdio em Portland. Demos azar. Parraqui jurou, em seu último suspiro, que o senhor havia descido do carro em Albany. Acreditamos nele. O garoto estava obviamente apavorado. Obviamente, ecoou Richards em voz baixa. Mas essa sua última jogada foi simplesmente brilhante. Eu o cumprimento. De certo modo, quase lamento que o jogo tenha que terminar. Desconfio que nunca me depararei com um adversário mais criativo. Que pena, disse Richards. Acabou. O senhor sabe, afirmou M. Secone. A mulher entregou os pontos. Usamos chupental sódico, o soro da verdade. Velho, mas confiável. Sacou uma pequena pistola automática. Desça, Sr. Richards. Eu prestarei a última homenagem ao senhor. Vou prestá-la aqui mesmo, onde ninguém pode filmar. Sua morte terá relativa privacidade. Então prepare-se. Richard sorriu. Abriu a porta e saiu do carro. Os 2 homens se enfrentaram no cimento branco da área de serviço. Menos 30, e a contagem continua. Foi M. Secone quem rompeu primeiro o impasse. Jogou a cabeça para trás e riu. Foi uma risada de muito requinte, suave e aveludada. Ah, o senhor é ótimo, Sr. Richards. Incomparável. Aumenta a aposta, paga e torna a aumentar. Dou meus sinceros parabéns. A mulher não se dobrou. Sustenta obstinadamente que o volume que estou vendo em seu bolso é um irlandês negro. Não podemos aplicar o tiopental sódico nela porque deixa vestígios claros. Um simples eletroencefalograma, e nosso segredo seria revelado. Estamos no processo de trazer 3 ampolas de canogem de Nova York. Não deixa vestígios. Esperamos recebê-la em 40 minutos. Não em tempo de detê-lo, infelizmente. Ela está mentindo. É óbvio. Se me perdoa um toque do que seus colegas gostam de chamar de elitismo, ofereço minha observação de que a classe média somente bem no que diz respeito ao sexo. Permite-me fazer outra observação? Permite, claro. Vou fazer. M. Secone sorriu. Desconfio que é a bolsa dela. Notamos que não usava nenhuma, embora houvesse saído para fazer compras. Somos muito observadores. O que aconteceu com a bolsa dela se não está no seu bolso, Richards? Ele se recusou a aceitar o desafio. Atire em mim, se tem tanta certeza. M. Secone abriu as mãos, num gesto de pesar. Como gostaríamos. Mas não se pode correr riscos com a vida humana, nem mesmo quando se tem uma probabilidade de 50 para 1. É parecido demais com uma roleta russa. A vida humana tem uma certa qualidade sagrada. O governo, nosso governo, percebe isso. Somos humanos. Sim, sim, disse Richards, com um sorriso selvagem. M. Secone piscou. Portanto, veja. Richard se assustou. O homem o estava hipnotizando. Os minutos voavam. Chegaria um helicóptero de Boston, carregando 3 ampolas de me estimule e me vire pelo avesso. E, se M. Secone tinha dito 40 minutos, isso significava 20. E ali estava ele, escutando a cantoriazinha sonora daquele sujeito. Meu Deus, ele era mesmo um monstro. Escute aqui, interrompeu Richards, com rispidez. O discurso é curto, nanico. Quando vocês aplicarem a injeção, ela vai cantar a mesma música. Só para deixar registrado, está tudo aqui. Sacou?
Fixou os olhos no de MC Cone e começou a avançar. Até mais tarde, seu comedor de merda. MC Cone saiu da frente. Richards nem se incomodou em olhá-lo quando se cruzaram. As mangas dos paletós roçaram uma na outra. Só para deixar registrado, me disseram que a trava do detonador dava cerca de 1,5 kg na metade. Agora estou em cerca de 1 quilo. É pegar ou largar. Richards teve a satisfação de ouvir a respiração do homem acelerar um pouco. Richards, na escada, ele se virou e viu MC Cone erguendo os olhos para ele, com as bordas douradas dos óculos luzindo piscando. Quando você estiver no ar, vamos derrubá-lo com um míssil. A história contada ao público será que Richards estava meio irrequieto com o dedo no gatilho. Descanse em paz. Só que vocês não vão. Não? Richards começou a sorrir e deu meia explicação. Vou voar muito baixo sobre áreas densamente povoadas. Some 12 reservatórios de combustível a 5 quilos de irlandês e vai notar um potencial significativo para uma explosão muito grande. Grande demais. Vocês o fariam, se pudessem safar, mas não podem. Fez uma pausa. Vocês são muito inteligentes. Será que também previram o paraquedas? Ah, sim, respondeu MC Cone. Calmo. Está no compartimento de passageiros, na frente. Essa é tão velha, Sr. Richards. Ou será que tem outra carta na manga? E vocês também não foram estúpidos a ponto de sabotar o paraquedas. Aposto. Ah, não. Óbvio demais. E você puxaria essa argola inexistente do detonador um segundo antes de pousar. Imagino. Uma explosão aérea muito eficaz. Adeus, Nanico. Adeus, Sr. Richards. E bom voyage. Deu um risinho e completou. O senhor merece ser tratado com honestidade. Portanto, vou lhe mostrar mais uma carta. Só uma. Vamos esperar pelo canoagem antes de agir. O senhor está absolutamente certo quanto ao míssil. Por enquanto, é só um blefe. Pagar e tornar a subir a aposta, hein? Mas posso me dar ao luxo de esperar. Sabe, eu nunca erro. Nunca. E sei que está blefando. Portanto, podemos esperar. Mas estou de olho no senhor. Ao revoir, Sr. Richards, e acenou. Até breve, respondeu Richards, mas não alto bastante para que MC Cone o ouvisse. E sorriu. Menos 29, e a contagem continua. O compartimento da primeira classe era comprido, com 3 fileiras de poltrona, revestido de sequoia envelhecida. Um tapete cor de vinho, com uma trama que dava a sensação de ter metros de espessura, cobria o chão. Uma tela de cinema em 3D estava montada fora da passagem, na parede oposta, entre a primeira classe e a cozinha. Na cadeira encontrava-se pacote volumoso com o paraquedas. Richards deu-lhe um tapinha de leve e entrou na cozinha. Alguém havia até preparado café. Cruzou outra porta e parou num pequeno corredor que levava à cabine dos pilotos. À direita, o operador de rádio, um homem talvez de uns 30 anos, de rosto apreensivo, dirigiu um olhar ressentido a Richard e se voltou novamente a seus instrumentos. Alguns passos à frente, à esquerda, sentava-se o navegador, diante de seus painéis, gráficos e mapas envoltos em plástico. O sujeito que vai matar todos nós está subindo. Rapazes, disse ele no microfone preso ao seu ouvido, lançando um olhar frio para Richards. Ele não disse nada. Afinal, tinha quase certeza de que o homem estava certo. Capengou até o nariz da aeronave. O piloto tinha 50 anos ou mais, um veterano com o nariz vermelho de quem bebia regularmente e os olhos límpidos e perspicazes de quem ainda não chegou nem perto do limite do alcoolismo. Seu copiloto era 10 anos mais jovem, com uma exuberante cabeleira vermelha que saía por baixo do cap. Olá, Sr. Richards, disse o piloto. Deu uma olhada para o volume no bolso de bem antes de fitá-lo no rosto. Perdoe-me se não aperto sua mão. Sou o comandante Don Olovai. Este é meu copiloto, Wayne Dunninger. Nestas circunstâncias, não tenho muito prazer em conhecê-lo, disse Dunninger. A boca de Richards contorceu-se e ele disse, neste mesmo espírito, permita-me acrescentar que lamento estar aqui. Comandante Olovai, o senhor está em comunicação com MC Cone, não é? Sem dúvida. Através de Kip Friedman, nosso oficial de comunicações. Me deu uma coisa em que falar. Com infinito cuidado, Olovai estendeu o microfone. Prossiga com os preparativos do voo, disse Richards. 5 minutos. O senhor quer que as travas explosivas da porta traseira de carga sejam armadas? Perguntou Dunninger, com grande ansiedade. Cuide do seu tricô, disse Richards com frieza. Era hora de acabar com aquilo, fazer a última aposta. Ele sentia a cabeça quente, o cérebro superaquecido, prestes a explodir. Pague e suba a aposta, o jogo era esse. Agora o céu é o limite, MC Cone. Sr. Friedman? Sim. Aqui é Richards. Quero falar com MC Cone. Silêncio total por meio minuto. Olovai e Dunninger já não olhavam. Estavam às voltas com a checagem pré-voo, verificando medidores de pressões, flaps, portas e interruptores. O subir e descer das imensas turbinas já recomeçou.
muito mais alto e estridente. Quando a voz de M. Seccone enfim soou, era ínfima em contraste com o barulho brutal. Aqui é M. Seccone. Vamos lá, verme. Você e a mulher vão dar um passeio. Apareça na porta de carga dentro de 3 minutos, senão eu puxo a argola. Dunninger enrijeceu-se no assento dobrável, como se tivesse levado um tiro. Quando retornou a seus números, sua voz estava abalada e aterrorizada. Se ele tiver raça, é aqui que paga para ver. Chamar a mulher é abrir o jogo. Se ele tiver coragem. Richards esperou. Em sua cabeça, um relógio tic-taqueava. Menos 28, e a contagem continua. Quando a voz de M. Seccone se manifestou, havia nela uma nota estranha e agressiva. Medo? Possivelmente. O coração de Richards cambaleou. Talvez tudo desabasse ao mesmo tempo. Talvez. Você é maluco, Richards? Não vou. Escute, interrompeu ele, esmurrando a voz de M. Seccone. E, enquanto isso, lembre-se de que esta conversa está sendo captada por tudo que é rádio amador num raio de 100 quilômetros. A notícia vai se espalhar. Você não está trabalhando nos bastidores, na Nico. Está bem no meio do palco principal. Vai me obedecer porque é frouxo demais para tentar me passar a perna, sabendo que isso vai lhe custar a vida. A mulher vem porque eu quero que venha. Fraco, esmurre-o com mais força. Não o deixe pensar. Mesmo que você sobreviva quando eu puxar a argola, não vai conseguir arranjar emprego nem para vender maçãs. Richard segurava a bolsa dentro do paletó com uma firmeza frenética, maníaca. Então é isso aí. 3 minutos. Desligando. Richard, espere. Ele desligou, sufocando a voz de M. Seccone. Devolveu o microfone ao Holloway, que o pegou com dedos quase imperceptivelmente trêmulos. Você tem colhões, disse o comandante, devagar. Isso eu tenho que admitir. Acho que nunca vi tanto em uma pessoa só. Vai ter muito mais colhões espalhados aqui do que qualquer um de nós já viu se puxar aquela argola, disse Dunninger. Continua a checagem para o voo, por favor, ordenou Richards. Vou lá para trás dar as boas-vindas aos nossos convidados. Partimos em 5 minutos. Voltou. Empurrou o paraquedas para o assento da janela e se sentou, observando a porta entre a primeira e a segunda classes. Saberia em breve. Muito, muito em breve. Sua mão movia-se com inquietação contínua e desamparada sobre a bolsa de Amélia Williams. Lá fora, era noite quase fechada. Menos 27, e a contagem continua. Os dois subiram a escada quando ainda restavam 45 segundos do prazo. Amélia Farvey tinha o ar assustado, com o cabelo despenteado pelo vento contínuo que soprava naquela planície feita pelo homem. Por fora, a aparência de M. Seccone parecia inalterada. Ele continuava arrumado e impassível, imperturbável. Alguém diria, mas os olhos eram toldados por um ódio quase psicótico. Você não ganhou nada, seu verme, disse em voz baixa. Ainda nem começamos a jogar nossos trufos. É bom vê-la de novo, Senhora Williams, disse Richards em tom afável. Como se ele houvesse feito um sinal para ela, puxado uma corda invisível. Amélia começou a chorar. Não era um choro histérico, mas um som de absoluto desamparo, que saía do peito como um pedaço de escória. A força do choro a fez cambalear, depois de desabar no carpete luxuoso do setor luxuoso de primeira classe, com as mãos cobrindo o rosto, como que para segurá-lo. O sangue de Richards havia secado na blusa dela, assumindo um tom amarronzado e pegajoso. A saia rodada escondia as pernas dela, fazendo com que parecesse uma flor murcha. Richard sentiu pena da mulher. Era uma emoção superficial, a piedade, mas ele não era capaz de muito mais naquele momento. Senhor Richard? A voz de Holloway soou pelo interfone da cabine. Sim? Será que já temos o sinal verde? Sim. Então vou pedir para o pessoal de serviço retirar a escada e fechar a porta. Não fique nervoso com isso. Está bem, comandante. Obrigado. Você se entregou quando mandou trazer a mulher. Sabe disso, não sabe? M. Seccone parecia sorrir e lançar olhares furiosos ao mesmo tempo. O efeito era assustadoramente paranoico. Suas mãos se fechavam e se abriam. É mesmo? Disse Richards, afável. E, já que você nunca erra, com certeza vai pular em cima de mim antes de levantarmos voo. Assim, não vai correr nenhum risco e sairá perfumado como uma rosa, certo? Os lábios de M. Seccone se afastaram com um rosnado baixo, depois se comprimiram até ficarem brancos. Ele permaneceu imóvel. O avião começou a vibrar levemente, enquanto as turbinas giravam em ciclos cada vez mais rápidos. Quando a porta de embarque na segunda classe se fechou com um baque, o ruído emudeceu de repente. Ao se inclinar ligeiramente para espiar por uma das janelas circulares da esquerda, Richards viu o pessoal de terra levando a escada embora. Agora estamos todos na forca, pensou.
Menos 26. E a contagem continua. À direita da tela de cinema aerolada apareceu o sinal aperte o cinto, não fumê. O avião começou a descrever um giro lento e pesado. Tudo que Richard sabia sobre jatos aprenderá na gratuite e nos livros, grande parte destes de aventuras de ficção. Na realidade, aquela era apenas a segunda vez que pisava numa aeronave, e ela fazia o avião da ponte aérea entre Ard e Nova York parecer uma banheira de brinquedo. A intensa movimentação sob seus pés pareceu-lhe perturbadora. Amélia? Ela ergueu os olhos devagar, com o rosto arrasado e banhado em lágrimas. Eu? Respondeu a mulher, com a voz rouca, atordoada e entupida de muco, como se houvesse esquecido onde estava. Venha aqui para a frente. Estamos decolando. Richards olhou para M. Seccone. Você fique onde quiser, Nanico. Tem toda a extensão da aeronave. Só não incomode a tripulação. M. Seccone ficou calado e se sentou perto da cortina que separava a primeira e a segunda classes. Depois, aparentemente pensando melhor, atravessou-a para o outro lado e sumiu. Apoiando-se nos encostos dos assentos, Richard se aproximou de Amélia. Eu gostaria do assento da janela, disse ele. Só andei de avião uma vez. Tentou sorrir, mas ela apenas fitou com ar embotado. Richard sentou-se e ela se acomodou ao lado dele. Prendeu o cinto de segurança de Richard para que ele não tivesse que tirar a mão do bolso. Você é um pesadelo, disse. Um pesadelo que nunca termina. Sinto muito. Eu não. Começou Amélia, mas Richard tapou a boca dela com a mão e balançou a cabeça. Formou um não. Com os lábios, sem som, fitando-a nos olhos. O avião descreveu um círculo completo, com lento e infinito cuidado, as turbinas em alto giro, e começou a rolar em direção às pistas, como um pato desagitado, prestes a entrar na água. Era tão grande que Richard teve a sensação de que a aeronave estava parada e que era a própria terra que se movia. Talvez seja tudo uma ilusão, pensou, desvairado. Talvez eles tenham montado projetores em terceira dimensão do lado de fora de todas as janelas. Afastou o pensamento. Haviam chegado ao fim da pista em que os aviões taxiavam, e a aeronave fez uma curva fechada à direita. Seguiram em ângulos retos em direção às pistas, passando pela 13 e pela 2. Na 1, viraram à esquerda e fizeram uma pausa de 1 segundo. Pelo interfone, Olova informou, em tom inexpressivo. Vamos decolar, Sr. Richards. O avião começou a se mover, a princípio devagar, não mais do que a velocidade de um aerocarro, e de repente, houve uma arrancada súbita e aterradora, que fez Richards querer gritar de pavor. Ele foi empurrado para trás, contra o encosto macio do assento, e lá fora, as luzes da pista começaram a saltar com velocidade estonteante. A vegetação rasteira e as árvores atrofiadas pela fumaça poluidora, no horizonte desolado e banhado pelo sol poente, rugiram para eles. Os motores se aceleraram mais e mais e mais, e o chão voltou a vibrar. De repente, Richard se deu conta de que Amélia Williams estava agarrada a seu ombro com as duas mãos, contorcendo o rosto numa careta aflita de medo. Meu Deus, ela também nunca andou de avião. Estamos indo, disse ele. Descobriu-se repetindo essa frase vez após outra, sem conseguir parar. Estamos indo. Estamos indo. Para onde? Sussurrou Amélia. Ele não respondeu. Estava começando a saber. Capítulo 25. E a contagem continua. Os dois policiais de serviço no bloqueio rodoviário, na entrada leste do aeroporto, observaram a imensa aeronave avançar pela pista, ganhando velocidade. Suas luzes piscaram em tom de laranja e verde na escuridão crescente, enquanto o uivo das turbinas os ensurdecia. Ele está indo. Nossa, ele está indo. Para onde? Disse o outro. Observaram a forma escura se afastar do solo. Os motores adquiriram um som curiosamente monótono, como o de exercício de artilharia numa manhã fria. Elevou-se num ângulo agudo, tão real, tangível e prosaico quanto um tablete de manteiga num prato, mas improvável em seu voo. Você acha que ele tem mesmo um explosivo? Cacete, sei lá. O rugir do jato começou a chegar em ciclos decrescentes. Mas vou dizer uma coisa, declarou o primeiro, desviando os olhos das luzes que diminuíam e levantando a gola. Fico contente por ele ter levado aquele babaca com ele. Aquele tal de M. Seccone. Posso fazer uma pergunta pessoal? Desde que eu não tenha que responder. Você gostaria que ele conseguisse? O policial passou muito tempo calado. O som do jato foi esmaecendo, até desaparecer no zunir subterrâneo dos nervos em ação. Sim. Acha que ele consegue? Um sorriso crescente na escuridão. Meu amigo, acho que vai haver uma grande explosão. Menos 24. E a contagem continua. A terra havia ficado lá embaixo. Richard ficou olhando para fora, admirado, incapaz de se saciar. Havia dormido durante todo o outro voo, como se esperasse por esse.
O céu se aprofundara no matiz que pairava na fronteira entre o azul real e o preto. As estrelas despontavam com um brilho hesitante. No oeste do horizonte, o único remanescente do sol era uma nítida luz laranja que não iluminava nem um pouco a terra escura. Lá embaixo, dava para ver um ninho de luzes que devia ser de... Sr. Richards? Sim, respondeu ele, dando um salto no banco, como se o houvessem cutucado. Estamos em padrão de espera. Isso significa que estamos fazendo um grande círculo acima do aeroporto Voigt. Alguma instrução? Richards pensou com cuidado. Não convinha dar informações demais. Qual é a menor altitude em que o senhor pode pilotar esta coisa? Houve uma longa pausa para consultas. Conseguiríamos permanecer seguros a 600 metros, respondeu Lowe, cauteloso. É contra as normas da Agência Nacional de Segurança, mas isso não importa, cortou Richards. Tenho que me deixar nas suas mãos, até certo ponto, Sr. Lowe. Entendo muito pouco de pilotagem e tenho certeza de que o senhor foi informado disso. Mas, por favor, lembre-se de que todas as pessoas cheias de ideias brilhantes sobre como me passar a perna estão em terra e fora de perigo. Se o senhor mentir para mim sobre alguma coisa e eu descobrir, ninguém aqui vai contar nenhuma mentira, disse o Lowe. Só estamos interessados em aterrissar com este avião do jeito que ele subiu. Certo? Muito bem. Resolveu dar-se algum tempo para pensar. Amélia Williams estava a seu lado, rígida, com as mãos cruzadas no colo. Siga na direção oeste, disse Richards abruptamente. A 600 metros. Vá apontando os lugares à medida que passarmos, por favor. Os lugares, por onde estivermos passando, respondeu Richards. Só andei de avião uma vez. Ah, fez o Lowe, soando aliviado. O avião descreveu uma curva e a linha escura do pôr do sol, fora da janela, inclinou-se. Richards observou, fascinado. Brilhava oblíqua na janela grossa, criando estranhos e fugidios raios de sol pouco além do vidro. Estamos perseguindo o sol, pensou ele. Não é incrível? Eram 6h35. Menos 23, e a contagem continua. As costas do assento à frente de Richard eram uma caixa de surpresa. Havia um compartimento com um manual de segurança. Em caso de turbulência, aperte o cinto. Se a cabine perder pressão, puxe a máscara de oxigênio instalada acima de sua cabeça. Caso haja problemas com os motores, a comissária de bordo dará instruções adicionais. Em caso de morte explosiva repentina, torça para ter obturações em número suficiente para assegurar sua identificação. Havia uma pequena tela da Gratuity no painel do assento, no nível dos olhos. Um cartão de metal abaixo dela lembrava ao espectador que os canais entrariam e sairiam de sintonia com um grau razoável de velocidade. Havia um seletor de canais com teclas para o espectador ávido. Abaixo e à direita da Gratuity ficava um bloco com o timbre da empresa aérea e uma esferográfica presa a uma corrente. Richard tirou uma folha e escreveu sobre os joelhos, desajeitado. Há uma probabilidade de 99% de que você esteja com um equipamento de escuta, um microfone no sapato ou no cabelo, talvez um transmissor da rede em sua manga. M. Secone está atento, à espera de que você acabe logo com isto, aposto. Daqui a 1 minuto, tenha um ataque histérico e me implore para não puxar a argola. Isso vai nos dar mais chances. Topa? Ela fez que sim com a cabeça e Richard hesitou. Depois recomeçou a escrever. Porque você mentiu. Amélia tirou a esferográfica da mão dele, segurou-a sobre o papel no joelho de Richard por um instante e escreveu. Não sei. Você fez eu me sentir uma assassina. Sua mulher. E você parecia muito. A caneta fez uma pausa, hesitou e rabiscou. Digno de pena. Richard ergueu as sobrancelhas e deu um pequeno sorriso, o que doeu. Ofereceu de novo a esferográfica, mas ela fez que não, em silêncio. Ele escreveu. Pode começar com a atuação daqui a uns 5 minutos. Amélia assentiu e Richard amassou o papel, enfiando no cinzeiro embutido no apoio do braço. Ateou o fogo ali. O papel soltou uma chama e brilhou forte por um instante, atiçando um minúsculo reflexo luminoso na janela. Depois se desfez em cinzas, que Richard pôs a tamborilar, pensativo. Passados uns 5 minutos, Amélia Williams começou a gemer. Foi um som tão real que, por um instante, Richard levou um susto. Depois lhe ocorreu que, provavelmente, era real. Não, por favor, disse ela. Por favor, não faça aquele homem ter que pôr você à prova. Eu nunca lhe fiz nada. Quero voltar para minha casa e meu marido. Também temos uma filha. Ela tem 6 anos. Deve estar perguntando onde está a mamãe. Richard sentiu a sobrancelha subir e descer 2 vezes, num tique involuntário. Não queria que ela fosse boa naquilo. Não tanto. Ele é burro, disse bem para Amélia, tentando não se dirigir a uma plateia invisível. Mas acho que nem tanto. Vai ficar tudo bem, Sra. Williams. É fácil você dizer isso. Você não tem nada a perder. Richards não respondeu. Era flagrante que ela estava certa.
Pelo menos, não havia nada que ele já não houvesse perdido. Mostre para ele, implorou Amélia. Pelo amor de Deus, por que não a mostra para ele? Aí ele teria que acreditar, suspender o trabalho do pessoal em terra. Estão rastreando nosso curso com mísseis. Eu escutei dizer isso. Não posso mostrar para ele, retrucou Richards. Para tirar do bolso eu precisaria pôr a trava de segurança na argola, ou correr o risco de nos explodir por acidente. Além disso, acrescentou ele, injetando sarcasmo na voz, acho que eu não a mostraria, mesmo que pudesse. Ele é que é o verme com alguma coisa a perder. Ele que aguente. Eu não aguento mais isso, disse Amélia, em tom abafado. Acho que prefiro dar um empurrão em você e acabar com tudo. É assim mesmo que vai terminar, não é? A senhora não. Começou Richards, mas a porta entre a primeira e a segunda classe se abriu e M. Secconi entrou, meio andando, meio investindo. Tinha o rosto calmo, mas, por baixo da calma, havia um curioso brilho em seu olhar, que Richards reconheceu de imediato. O brilho do medo, branco, sério e cintilante. Senhora Williams, disse M. Secconi, falando depressa. Café, por favor. Para 7. Receio que a senhora vá ter que bancar a aeromoça neste voo. Ela se levantou sem olhar para nenhum dos dois. Onde? Ali adiante, respondeu M. Secconi, afavelmente. É só seguir reto. Ele estava fazendo papel de conciliador, meloso, e estava pronto para se atirar sobre Amélia Williams à mínima menção de ela se mover em direção a Richards. A mulher seguiu pelo corredor sem olhar para trás. M. Secconi encarou Richards e disse, você desistiria disso, se eu pudesse prometer uma anistia. Parceiro, parceiro. Essa palavra soa realmente cebosa na sua boca, comentou Richards, maravilhado. Flexionou a mão livre, olhou-a. Estava coberta de filetezinhos de sangue seco, pontilhada de pequenos cortes e arranhões de sua excursão com o tornozelo quebrado pelos bosques do sul do Maine. Cebosa mesmo. Você a afassoar como um quilo de carne moída cebosa, cozinhando na panela. O único tipo que se consegue nos armazéns assistenciais da Co-op City. Olhou para a barriga bem disfarçada de M. Secconi e acrescentou. Agora, isso aí. Isso se parece mais com uma pança alimentada a filé. Filé mignon. Nada de gordura no filé, a não ser aquele anelzinho crocante em volta da parte de fora, não é? Anistia, repetiu M. Secconi. O que acha? Acho que é mentira, respondeu Richards, sorridente. Uma grande de uma mentira filha da puta. Acha que não sei que você é só o ajudante contratado? M. Secconi enrubesceu. Não foi um rubor suave, nada disso. Foi uma vermelhidão violenta que lembrava um tijolo. Vai ser bom ter você no meu território, disse ele. Temos balas de alto impacto que vão fazer sua cabeça parecer uma abóbora jogada na calçada do alto de um arranha-céu. Cheias de gás. Explodem ao contato. Um tiro na barriga. Por outro lado. Richard deu um grito. É agora. Estou puxando a argola. M. Secconi soltou um berro. Cambaleou 2 passos para trás. Bateu com o traseiro no braço acolchoado da poltrona 95. Do outro lado. Perdeu o equilíbrio e desabou sobre o assento como quem fosse catapultado, agitando os braços no ar em volta da cabeça, em gestos desesperados de rechaço. Suas mãos se imobilizaram perto da cabeça, como pássaros petrificados, com os dedos abertos. Seu rosto olhou por entre a moldura grotesca dos dedos, como uma máscara mortuária de gesso em que alguém houvesse pendurado um par de óculos de aro dourado, por brincadeira. Richards começou a rir. A princípio, foi um som entrecortado, hesitante, estranho a seus próprios ouvidos. Quanto tempo fazia desde que ele dera uma risada de verdade, uma risada franca, daquele tipo que vem livre e incontido das profundezas do peito. Achava que nunca havia dado uma gargalhada dessas em toda a sua vida cinzenta e séria de luta. Mas ela estava ali, havia aparecido. Seu otário. M. Secconi ficou sem voz. Só conseguiu mover os lábios para formar as palavras, sem emitir um som. Tinha o rosto amarrotado e contorcido como a cara de um ursinho de pelúcia muito maltratado. Richards riu. Segurou-se num dos braços da cadeira com a mão livre e só fez rir, rir, rir. Menos 22, e a contagem continua. Quando a voz de Olova informou que o avião estava cruzando a fronteira entre o Canadá e o estado de Vermont, ele imaginou que o piloto devia entender do riscado, já que Richards, por si, não conseguia ver nada além de escuridão, interrompida por aglomerações ocasionais de luz lá embaixo. Richard descansou cuidadosamente a xícara de café e perguntou. O senhor pode me arranjar o mapa da América do Norte, comandante Olova, físico ou político? Perguntou outra voz. A do navegador, supôs Richards. Era o momento de se mostrar cortesmente burro e não saber que mapa queria. O que não sabia mesmo. Os dois, respondeu, em tom categórico. O senhor vai mandar a mulher buscá-los? Qual é seu nome, parceiro? A pausa hesitante de um homem que percebe, com nervosismo repentino, que se fez notar. Donaue. Você tem pernas, Donaue. Quero que você mesmo os traga aqui. Donaue levou-os.
Tinha cabelos compridos, penteados para trás no estilo brilhantina, e calças de corte tão justo que mostravam e parecia ser um saco de bolas de golfe na virilha. Os mapas estavam envoltos em plástico transparente. Richards não sabia de que eram revestidos os testículos de Donald. Não tive intenção de dar palpite, disse o homem. A contragosto. Richards pensou que era fácil reconhecer aquele tipo. Os jovens endinheirados costumavam gastar boa parte do tempo que tinham de sobra perambulando pelas zonas miseráveis de diversão das cidades grandes, circulando cheios da grana, às vezes a pé, mas em geral em motos. Eram caçadores de homossexuais. Os homossexuais tinham que ser erradicados. Salvem nossos banheiros para a democracia. Esse tipo raramente se aventurava além das obscuras zonas de diversão, arriscando-se entrar nas trevas completas dos guetos. Quando fazia, levava muita porrada. Donald se remexeu, constrangido pelo olhar demorado de Richards. Mais alguma coisa? Você é um caçador de homossexuais. Parceiro? Quê? Deixa pra lá. Pode voltar. Ajude a pilotar o avião. Donald retornou a passos rápidos. Richards logo descobriu que o mapa com os pequenos municípios, as cidades e as estradas era o mapa político. Correndo o dedo sobre o percurso entre Derry e a fronteira Canadá-Vermont numa reta, em direção ao oeste, localizou sua posição aproximada. Comandante Holloway? Sim. Vire à esquerda. Como? Perguntou Holloway, francamente sobressaltado. Para o sul, digo. Rumo sul. E lembre-se, estou lembrado, disse Holloway. Não se preocupe. O avião fez uma curva. McCone sentava-se com o tronco recurvado no banco em que havia caído, encarando Richards com um olhar faminto, voraz. Menos 21, e a contagem continua. Richard descobriu-se entrando e saindo de um estado de atordoamento, o que o assustou. O zunir regular dos motores era insidioso, hipnótico. McCone tinha ciência do que estava acontecendo, e sua postura recurvada tornava-se cada vez mais vulpina. Amélia também percebeu. Encolhia-se, angustiada, numa das poltronas à frente, perto da cozinha, observando os dois. Richard tomou mais 2 xícaras de café. Não ajudou muito. Ficava cada vez mais difícil concentrar-se na coordenação de seu mapa e no comentário indiferente de Holloway sobre seu voo ilícito. Por fim, desferiu um murro no lado do corpo em que a bala o havia atingido. A dor foi imediata e intensa, como um balde de água fria no rosto. Um grito sibilante e meio sussurrado saiu dos 2 lados de sua boca trincada, como num estéreo. O sangue novo empapou a camisa e escoou por entre os dedos. Amélia deu um gemido. Sobrevoaremos Albany dentro de uns 6 minutos, informou Holloway. Se olhar para fora, o senhor haverá se aproximar pela esquerda. Relaxe, disse Richard a si mesmo, sem se dirigir a ninguém. Relaxe. É só relaxar. Deus do céu. Será que vai acabar logo? Sim. Muito depressa. Eram 7h45. Menos 20, e a contagem continua. Talvez fosse um sonho ruim. Um pesadelo saído da escuridão, a se insinuar na penumbra doentia de sua mente semi-adormecida. Mais propriamente, uma visão ou uma alucinação. Seu cérebro funcionava e se concentrava num nível, lidando com o problema da navegação e com o perigo constante de McCone. Mas, em outro, havia algo sombrio acontecendo. Coisas que se moviam nas trevas. Continue a rastrear. Positivo. Imensos servomecanismos rangentes, girando na escuridão da noite. Olhos infravermelhos, luzindo em espectros desconhecidos. Pálida luminescência verde de botões de controle e osciloscópios de radares girando. Alvo localizado. Está na mira. Caminhões rodando por estradas de terra, sob carretas em formação triangular a mais de 300 quilômetros de distância umas às outras, antenas parabólicas vasculhando o céu noturno. Fluxos intermináveis de elétrons, voando nas asas de morcegos invisíveis. Contato. Eco. O pulso intenso e a pós-imagem evanescente persistindo mais um pouco, até o novo pulso ser iluminado numa posição ligeiramente mais meridional. Tem certeza? Tenho. 320 quilômetros ao sul de Newark. Pode ser Newark. Newark está em alerta vermelho. O sul de Nova York também. Ainda vigora a ordem de espera do executivo? Correto. Estávamos com ele bem na mira, em Albany. Fique frio, parceiro. Caminhões rebombando por cidades fechadas, gente olhando por janelas emendadas com papelão, com uma expressão apavorada de ódio. Veículos rugindo pela noite como bestas pré-históricas. Abram os silos. Motores gigantescos rangentes, fazendo deslizar imensas tampas de concreto, manobrando-as por trilhos de aço reluzentes. Silos circulares, como as entradas do submundo dos Morlocks. Baforadas de hidrogênio líquido escapando pelo ar. Rastreando. Estamos rastreando. Newark. Certo? Springfield. Mantenha-nos informados.
Bêbados adormecidos em vielas, acordando os onzos com o estrondo dos caminhões se passavam, e fitando, chocados, as nesgas de céu entre prédios muito próximos. Tinham os olhos baços amarelados, as bocas feito linhas pendentes. Num reflexo senil, as mãos tentavam puxar os jornais para protegê-los do frio, mas já não havia jornais. A Gratuity acabará com o último deles. A Gratuity era a rainha do mundo. Aleluia! Gente com grana fumajoana. Os olhos amarelados captavam um lampejo desconhecido de luzes altas, piscando no céu. Pisca, pisca. Verde, vermelho, vermelho e verde. O estrondo dos caminhões diminuía, batendo de um lado e outro das gargantas de pedra como punhos de vândalos. Os bêbados voltavam a dormir, resmungando. Estamos com ele a oeste de Springfield. Prosseguiram a abortar em 5 minutos. Ordem de Harding? Sim. Ele está cercado e pronto para o impacto. Pela noite voavam as asas invisíveis de morcego, desenhando uma rede cintilante sobre o canto noroeste da América. Os servomecanismos controlados pelos computadores da General Atomics funcionavam com tranquilidade. Mísseis giravam e mudavam sutilmente de posição em 1000 lugares, seguindo as luzes vermelhas e verdes que iscavam o céu. Eram como cascavéis de aço, cheias de veneno, à espera da hora do bote. Richards via tudo e continuava alerta a tudo que acontecia ao redor. A dualidade de seu cérebro era estranhamente reconfortante, de certo modo. Induzia um desprendimento que se assemelhava muito à loucura. Seu dedo sujo de sangue acompanhava tranquilamente o progresso deles em direção ao sul. Agora, ao sul de Springfield. Agora, a oeste de Hartford. Agora, rastreando. Menos 19, e a contagem continua. Senhor Richards? Sim. Estamos sobrevoando Newark, Nova Jersey. Sim, disse Richards. Estou observando. Holloway? O comandante não respondeu, mas Richards sabia que estava ouvindo. Eles estão com a mira apontada para nós o tempo todo, não é? Sim, respondeu Holloway. Richards olhou para MC Coney. Imagino que estejam tentando decidir se podem se dar ao luxo de liquidar seu sabujo profissional aqui. Imagino que decidam pela afirmativa. Afinal, tudo que tem que fazer é treinar outro. MC Coney rosnava para ele, mas Richards achou que era um gesto inconsciente, que provavelmente remontava aos mais antigos ancestrais do chefe dos caçadores, os neandertalenses que haviam rastejado para pegar seus inimigos por trás, com grandes pedras na mão, em vez de lutarem até a morte da maneira honrada, mas pouco inteligente. Quando vamos voltar a sobrevoar regiões desertas, comandante? Não vamos. Não seguindo para o sul. Chegaremos ao mar aberto, depois que ultrapassarmos as plataformas de perfuração de petróleo da Carolina do Norte. Ao sul daqui, é tudo um subúrbio da cidade de Nova York? É mais ou menos isso, respondeu Holloway. Obrigado. Newark se esparramava abaixo deles como um punhado de joias sujas, descuidadamente atiradas numa frasqueira feminina, forrada de veludo preto. Comandante? Com o ar cansado. Pois não. Agora o senhor seguirá para o oeste. MC Coney deu um pulo, como se tivesse espetado. Amélia produziu um ruído surpreso de tosse. Oeste? Perguntou Holloway. Soou insatisfeito e amedrontado pela primeira vez. Se for por esse rumo, o senhor estará pedindo para ter problemas. A direção oeste nos levará para uma região bastante deserta. Toda a Pensilvânia, entre Harrisburg e Pittsburgh, é zona rural. O senhor está planejando minha estratégia para mim. Comandante? Não, eu. Rumo ao oeste, repetiu Richards secamente. Newark fez um giro e se afastou abaixo deles. Você é louco, disse MC Coney. Eles vão nos explodir em pedaços. Com você e outras 5 pessoas inocentes a bordo, neste país honrado, será um engano, retrucou MC Coney, ríspido. Um erro proposital. Você não assiste ao Repórter Nacional? Perguntou Richards, ainda sorridente. Não cometemos erros. Não cometemos um erro desde 1950. Newark foi se afastando sob as asas, substituída pela escuridão. Você já não está rindo, disse Richards. Menos 18, e a contagem continua. Meia hora depois, Holloway voltou ao interfone. Soava agitado. Richards, o alerta de Harding nos informou que eles querem fazer uma transmissão para nós com sinal de alta intensidade. Da Federação dos Jogos. Disseram que vale muito a pena para você ligar a Gratuity. Obrigado. Olhou para a tela vazia da Gratuity e quase a ligou. Retirou a mão, como se as costas da poltrona em que a televisão estava embutida queimassem. Foi invadido por uma sensação curiosa de pavor e déjavo. Aquilo se parecia demais com uma volta ao começo, a Sheila, com seu rosto magro e abatido, ao cheiro do repolho da senhora Jenner cozinhando, um pouco adiante no corredor. A barulheira dos jogos. Esteira para a grana. Nade nos crocodilos. Os gritos de Cathy.
Nunca mais haveria outra filha, nem mesmo se ele pudesse se retratar, recuar, voltar ao começo. Até o primeiro começo já havia contrariado todas as probabilidades. Ligue a Gratuite, disse M. Seccone. Talvez nos lhe ofereçam um trato. Cale a boca, replicou Richards. Esperou, deixando o sentimento de pavor enchê-lo como água pesada. Aquela sensação curiosa de pressentimento. Sentia dores terríveis. O ferimento continuava a sangrar e suas pernas pareciam fracas e distantes. Ele não sabia se conseguiria levantar para acabar com aquela farsa quando chegasse a hora. Com um resmungo, tornou a se inclinar para a frente e apertou o botão para ligar o aparelho. A Gratuite ganhou vida, com um sinal incrivelmente claro e amplificado. O rosto que encheu a tela, aguardando pacientemente, era muito negro e muito conhecido. Dan Killian estava sentado atrás da escrivaninha de mogno em forma de rim que tinha o símbolo dos jogos. Olá, disse Richards, baixinho. Por pouco não caiu da poltrona quando Killian se impertigou, deu um sorriso e disse, como vai, Sr. Richards? Menos 17, e a contagem continua. Não posso vê-lo, disse Killian, mas posso ouvi-lo. O som do interfone do jato é transmitido pelo equipamento de rádio da cabine do piloto. Disseram-me que o senhor levou um tiro. Não é tão ruim quanto parece, afirmou Richards. Eu me arranhei no mato. Ah, sim. A famosa corrida pelos bosques. Bob Thompson a glorificou agora há pouco, quando o programa foi ao ar. Junto à sua façanha atual, é claro. Amanhã aquela mata estará cheia de gente em busca de um retalho da sua camisa, ou, quem sabe, até de um cartucho. Que pena, disse Richards. Eu vi um coelho. Você é o maior desafiante que já tivemos, Richards. Graças a uma combinação de sorte e habilidade, o senhor é, decididamente, o maior, a ponto de lhe oferecermos um acordo. Que acordo? Um pelotão de fuzilamento transmitido em cadeia nacional de televisão? O sequestro do avião foi a coisa mais espetacular que já vimos, porém também a mais burra. Sabe por quê? Porque, pela primeira vez, você não está perto da sua própria gente. Deixou-a para trás quando saiu do chão. Inclusive a mulher que o está protegendo. Você pode pensar que ela é sua. Talvez até ela pense que é. Mas não é. Não há ninguém aí em cima além de nós, Richards. Você já era. Finalmente. As pessoas estão sempre me dizendo isso, e eu continuo respirando. Nas últimas 2 horas, você está respirando rigorosamente por ordem da Federação dos Jogos. Fui eu que mandei. E fui eu que finalmente consegui obter autorização para o trato que vou lhe oferecer. Houve uma intensa oposição da velha guarda. Esse tipo de coisa nunca tinha sido feito, mas vou levá-lo adiante. Você me perguntou quem poderia matar se subisse ao alto do edifício com uma metralhadora. Prosseguiu Killian. Uma das pessoas seria eu, Richards. Isso surpreende? Acho que sim. Eu tinha achado que você era o negrinho da casa. Killian jogou a cabeça para trás e riu, mas o riso soou forçado. O riso de um homem que está jogando alto e suportando uma grande tensão. O trato é este. Richards, leve o avião para Arding. Uma limusine dos jogos estará à sua espera no aeroporto. Haverá uma execução de mentira. Depois disso, você se junta à nossa equipe. M. Seccone emitiu um ganido assustado de ódio. Seu crioulo safado. Amélia Williams parecia estarrecida. Ótimo, disse Richards. Eu sabia que você era bom, mas essa é realmente genial. Que belo vendedor de carros usados você daria, Killian. M. Seccone deu a impressão de que estou mentindo. M. Seccone é um ótimo ator. Fez uma encenaçãozinha no aeroporto que poderia ter recebido um Oscar. Mas Richard ficou perturbado. O fato de M. Seccone haver despachado Amélia para buscar café, quando ela parecia prestes a tropeçar no explosivo, e o antagonismo intenso e permanente de M. Seccone, nada disso fazia sentido. Ou será que fazia? Sua cabeça começou a girar feito um catavento. Talvez você esteja jogando isso em cima do M. Seccone sem que ele saiba, contando com a reação dele, para fazer a coisa parecer melhor ainda. Killian respondeu. O senhor já fez seu númerozinho com o explosivo, Sr. Richards. Nós sabemos que está blefando. Mas há um botão aqui nesta escrivaninha, um botãozinho vermelho, que não é blefe. 20 segundos depois que eu apertar, esse avião será destroçado por mísseis terra de Mondaba com ogivas nucleares novinhas. O irlandês negro também não é blefe, retrucou Richards, mas havia um gosto de pavor em sua boca. O blefe fora descoberto. Ah, é sim. O senhor não conseguiria entrar num avião da Lockheed GA com um explosivo. Não sem disparar os alarmes. Há 4 detectores separados no avião, instalados para frustrar sequestradores. Um 5º detector foi instalado no paraquedas que o senhor pediu. Posso garantir que as luzes de alarme da torre de controle, no campo de aviação Voigt, foram observadas com grande interesse e inquietação quando o senhor subiu a bordo. Havia um consenso de que, provavelmente, o senhor carregava o irlandês. Afinal,
Tinha se revelado tão engenhoso durante todo o tempo que parecia uma suposição viável. O alívio foi grande quando nenhuma daquelas luzes se acendeu. Presumo que o senhor não tenha percebido nenhum dos detectores. Bem, não importa. Isso piora sua situação. Mas, de repente, M. Seccone estava de pé ao lado de Richards. É agora, disse ele, sorrindo. É agora que eu arrebento a porra dos seus miolos, seu boçal. Tinha o revólver apontado para a têmpora de Richards. Menos 16, e a contagem continua. Se fizer isso, você está morto, disse Killian. M. Seccone hesitou, recuou um passo e fitou a Gratuity, incrédulo. Seu rosto recomeçou a se contorcer e se fechar. Os lábios se espremeram, num esforço silencioso de recobrar a fala. Quando finalmente saiu, foi um sussurro de raiva frustrada. Posso acabar com ele. Neste instante. Aqui mesmo. Todos ficaremos seguros. Nós. Entediado, Killian interrompeu. Você está seguro agora, seu idiota. E Donald poderia tê-lo matado se nós o quiséssemos morto. Esse homem é um criminoso, exclamou M. Seccone, com a voz se elevando. Matou agentes de polícia. Cometeu atos de anarquia e pirataria aérea. Ele humilhou publicamente a mim e a meu departamento. Sente-se, disse Killian, e sua voz era fria como o distante espaço interplanetário. Está na hora de o senhor se lembrar de quem paga seu salário, senhor caçador-chefe. Vou levar isso ao presidente do conselho. Retrucou M. Seccone, já furioso. A saliva voava de seus lábios. Você vai colher algodão quando isto tudo acabar, maldito. Seu filho da puta inútil, desgraçado, traiçoeiro. Por favor, deixe sua arma no chão, disse uma nova voz. Richard se virou, sobressaltado. Era Donald, o navegador, com um ar mais frio e letal do que nunca. O cabelo engomado reluzia, sob a luz indireta da cabine. Ele segurava uma pistola automática Magnum Princeton de punho metálico, apontada para M. Seccone. Robert S. Donald, velhote. Controle do Conselho dos Jogos. Coloque a arma no chão. Menos 15, e a contagem continua. M. Seccone fitou por um segundo interminável. Depois o revólver caiu com um baque na lanugem densa do tapete. Acho que já ouvimos toda a retórica de que precisamos, disse Donald. Volte para a segunda classe e fique lá sentado, como um bom menino. M. Seccone deu vários passos para trás, rosnando inutilmente. Olhou para Richards como um vampiro de filme de terror que tivesse sido barrado por um crucifixo. Depois que ele se foi, Donald bateu uma pequena continência sarcástica para Richards, com o cano do revólver, e sorriu. Ele não vai voltar a incomodá-lo. Você continua com cara de caçador de homossexuais, disse Richards, sem se alterar. O sorrisinho desapareceu. Donald o encarou por um instante, com súbita e vazia antipatia. Depois voltou para a cabine. Richards virou novamente para a tela da Gratuity. Notou que sua pulsação se mantivera perfeitamente estável. Não sentia falta de ar, suas pernas não pareciam feitas de borracha. A morte havia se transformado num fato corriqueiro. Está aí, Sr. Richards? Perguntou Killian. Sim, estou. O problema foi resolvido? Sim. Ótimo. Então, deixe-me voltar ao que estava dizendo. Vá em frente. Killian deu um suspiro, ante o tom de Richards. Eu ia dizendo que sabemos que o senhor está blefando pior a sua situação, mas melhora sua credibilidade. Percebe por quê? Sim, disse Richards, com desapego. Significa que vocês poderiam ter abatido este pássaro a qualquer momento. Ou poderiam ter mandado o Lova pousar o avião quando bem entendessem. M. Seccone teria acabado comigo. Exato. Acredita agora que sabemos que está blefando? Não. Mas você é melhor do que o M. Seccone. Plantar seu faxineiro foi uma bela jogada. Killian riu. Ah, Richards, você é uma graça. Uma ave raríssima, iridescente. De novo, porém, a fala soou forçada, pressionada, tensa. Ocorreu a Richards que Killian estava retendo informações que fazia muita questão de não revelar. Se você tivesse mesmo o explosivo, teria puxado a argola quando M. Seccone encostou o revólver na sua cabeça. Você sabia que ele ia matá-lo, mas ficou sentado aí. Richard sabia que havia acabado, sabia que eles sabiam. Um sorriso rachou-lhe as feições. Killian apreciaria isso. Era um homem de temperamento arguto e sarcástico. Mesmo assim, teriam que pagar para ver a última carta de Richards. Não engulo nada dessa história. Se vocês me forçarem, vai tudo pelos ares. E o senhor não seria o homem que é, se não levasse tudo até o fim. Senhor Donald? Sim, senhor, disse a voz fria, eficiente sem emoção de Donald pelo interfone, soando quase simultaneamente na Gratuity. Tenha bondade de ir lá atrás retirar a carteira da senhora Williams do bolso do senhor Richards. O senhor não deve machucá-lo de modo algum.
Sim, senhor. Richards teve uma insólita lembrança da perfuradora de plástico que havia marcado seu cartão de identificação original na sede dos jogos. Clique, clique, clique. Donal reapareceu e se aproximou. Tinha o rosto liso, frio e vazio. Programado. A palavra irrompeu na mente de Richards. Fique aí mesmo, mocinho, retrucou ele, mudando de leve a posição da mão no bolso do paletó. O manda-chuva está a salvo lá embaixo. É você que vai para a lua. Richards pensou que os passos firmes de Donal falsearam por um átimo de segundo e que seus olhos se espremeram infimamente, com um toque de incerteza, mas o homem recomeçou a andar. Era como se passeasse pela Côte d'Azur, ou abordasse um homossexual balbuciante no fundo de um beco. Richards pensou rapidamente em pegar paraquedas e fugir. Inútil. Fugir para onde? O banheiro masculino na extremidade da terceira classe era o fim da linha. Te vejo no inferno, disse baixinho, e fez um gesto de quem dava um puxão no bolso. Dessa vez a reação foi um pouco melhor. Donal deu um grunhido, levantou as mãos para proteger o rosto, num gesto instintivo, tão antigo quanto a humanidade. Depois, baixou-as, ainda na terra dos vivos, com ar constrangido e muito irritado. Richard tirou a bolsa de Amélia Williams do bolso do paletó, enlameado e roto, e a jogou longe. Ela bateu no peito de Donal e caiu a seus pés, como um pássaro morto. A mão de Richard estava escorregadia de suor. Apoiada em seu joelho, parecia estranha, branca e alheia. Donal apanhou a bolsa, fez um exame superficial do conteúdo e a entregou a Amélia. Richard sentiu uma espécie de tristeza, estúpida ao vê-la passar. De certo modo, era como perder um velho amigo. Bum, disse baixinho. -14, e a contagem continua. Seu garoto é muito bom, disse Richards, cansado, depois de Donal voltar para a cabine. Ele só deu uma encolhida, mas torce para que mijasse nas calças. Ele começava a notar uma curiosa duplicação da visão, que ia e voltava. Deu uma olhadela rápida para seu tronco. O ferimento coagulava relutante pela segunda vez. E agora? Perguntou. Você mandou instalar câmeras no aeroporto para todo mundo ver o Facínora levar a pior? Agora vem o acordo, disse Killian em voz baixa. Seu rosto estava ensombrecido, impenetrável. Fosse lá o que estivesse escondendo estava vindo à tona. Richard sabia. E, de repente, tornou a se encher de pavor. Sentiu vontade de estender a mão e desligar a gratuite. Não ouvir mais nada. Sentiu um tremor lento e terrível se avolumar em suas entranhas. Um tremor de verdade, literal. Mas não pôde desligar o aparelho. Não. Afinal, era grátis. Fique longe, Satanás, disse, com a voz grave. O quê? Surpreendeu-se Killian, com ar perplexo. Nada. Diga o que tem a dizer. Killian não falou. Olhou para as mãos. Tornou a erguer os olhos. Richard sentiu, num canto desconhecido da mente, o gemido de um pressentimento mediúnico. Era como se os fantasmas dos pobres anônimos, dos bêbados que dormiam nas vielas, chamassem seu nome. M. Seccone está acabado, disse Killian, baixinho. Você sabe disso, porque foi o responsável. Quebrou como um ovo de casca mole. Queremos que você assuma o lugar dele. Richard, que pensava ter ultrapassado qualquer possibilidade de se chocar, ficou boquiaberto na mais completa e aturdida incredulidade. Era mentira. Tinha que ser. No entanto, Amélia estava com a bolsa. Não havia razão para mentirem ou oferecerem falsas ilusões. Ele estava ferido e só. M. Seccone e Donal estavam armados. Uma bala enfiada logo acima da orelha esquerda daria um fim tranquilo a ele, sem rebuliço, sujeira ou incômodo. Conclusão, Killian estava dizendo a verdade. Você é louco, resmungou Richards. Não, você é o melhor fugitivo que já tivemos. E o melhor fugitivo conhece os melhores lugares para procurar. Abra um pouco os olhos, você verá que foragido foi feito para algo além de dar prazer às massas e eliminar pessoas perigosas. Richards, a rede está sempre buscando novos talentos no mercado. Tem que estar. Richards tentou falar, mas não conseguiu dizer nada. O pavor continuava presente nele, mais amplo, mais acentuado, mais denso. Nunca houve um caçador-chefe que tivesse família, enunciou. Finalmente, você deve saber por quê. As possibilidades de extorsão. Bem, interrompeu Killian, com infinita delicadeza. Sua mulher e sua filha estão mortas. Morreram há mais de 10 dias. -13, e a contagem continua. Killian continuava falando. Já fazia algum tempo, talvez, mas Richard só ouvia à distância, a voz distorcida por um estranho efeito de eco em sua cabeça. Era como estar preso num poço muito profundo e ouvir alguém chamar da superfície. Sua mente havia mergulhado no breu, e a escuridão servia de pano de fundo para uma espécie de exibição do álbum de família.
Uma velha foto Kodak de Sheila, requebrando pelos corredores do ginásio Trades, com um fichário embaixo do braço. As microsaias tinham acabado de voltar à moda na época. Uma fotografia dos dois, sentados na ponta do pier da Bahia, entrada grátis, de costas para a câmera, olhando para a água, de mãos dadas. Uma foto em cor-sépia de um rapaz com um terno mal talhado e uma moça com o melhor vestido da mãe, emprestada especialmente para a ocasião, diante de um juiz de paz com uma verruga enorme no nariz. Eles tinham rido dessa verruga na noite de núpcias. Um instantâneo em preto e branco de um homem suado, de peito nu, usando um avental de chumbo manejando pesadas alavancas de transmissão de um motor, numa câmara subterrânea imensa que lembrava uma adega, iluminada por lâmpadas de arco voltaico. Uma fotografia colorida em tons pastel, suavizada para amenizar o ambiente árido e decrépito, mostrando uma mulher com um barrigão, em pé diante da janela, afastando a cortina esfarrapada e olhando para fora, para ver seu marido subir a rua. A luz em seu rosto era suave como uma brisa. Última fotografia. Outra Kodak dos velhos tempos, mostrando um sujeito magro que erguia um fiapo minúsculo de bebê acima da cabeça, numa curiosa mescla de triunfo e amor, com o rosto rasgado por um largo sorriso vitorioso. As fotos começaram a espocar cada vez mais depressa, girando, ainda sem trazer nenhum sentimento de luto, amor e perda. Ainda não. Apenas um frio entorpecimento de novocaína. Killian garantiu que a rede não tivera nada a ver com a morte delas. Fora tudo um terrível acidente. Richard supôs acreditar nele, não só porque a história parecia demais como uma mentira para não ser verdade, mas também porque Killian sabia que, se Richard aceitasse a oferta de emprego, sua primeira parada seria na Co-op City, onde uma única hora na rua lhe bastaria para desvendar a charada. Ladrões. 3 deles. Ou teriam sido clientes? Perguntou-se Richard, angustiado. Ela havia parecido meio furtiva ao telefone, como se escondesse alguma coisa. Era provável que estivessem chapados. Talvez tivessem ameaçado Cathy, e Sheila estivesse protegendo a filha. As duas tinham morrido de ferimentos perfurantes. Foi o que o tirou do transe. Não me venha com essa merda, gritou Richards, de repente. Amélia se encolheu lá atrás e escondeu o rosto. O que aconteceu? Me diga o que aconteceu. Não há mais nada que eu possa dizer. Sua mulher levou mais de 60 facadas. Cathy, disse Richards, com o ar vazio, sem pensar, e que lhe estremeceu. Bem, você gostaria de algum tempo para pensar nisso tudo? Sim, gostaria. Eu lamento muito, muito mesmo. Parceiro, juro por minha mãe que não tivemos nada a ver com isso. Nossa preferência seria afastá-la de você, com direito de visita, se você concordasse. Um homem não trabalha de bom grado para as pessoas que trucidaram sua família. Sabemos disso. Preciso de tempo para pensar. Como caçador-chefe, prosseguiu Killian, baixinho, você poderia pegar esses canalhas e jogá-los num buraco bem fundo. E uma porção de outros como eles. Quero pensar. Até logo. Richard estendeu o braço e apagou a tela da Gratuity. Ficou sentado na poltrona, imóvel como uma pedra. As mãos pendiam frouxas entre os joelhos. O avião seguiu zunindo na escuridão. É isso, pensou ele. Tudo se esclareceu. Tudo. -12, e a contagem continua. Passou-se 1 hora. Chegou a hora, disse a moça, de falar sem timidez, sobre lacres, navios, sapatos, sobre repolhos e reis. De saber por que o mar ferve, ou se os porcos têm asas, talvez. As imagens vinham e iam de sua cabeça, esvoaçantes. Stacey, Bradley, Elton Parraquis e sua cara de bebê. Um pesadelo de fugas. Os jornais incendiados no porão da ACM, com aquele último palito de fósforo. Os carros a gasolina girando e guinchando, a submetralhadora cuspindo chamas. A voz azeda de Lauglin. As fotografias das 2 crianças, agentes mirins da Gestapo. Bem, por que não? Já não havia nenhum laço, sem dúvida, nenhuma moral. Como é que a moral poderia ser problema para um homem sem vínculos, que vagava a esmo? Que sensatez de Killian perceber isso, mostrar a Richards, com calma e gentil brutalidade, quão sozinho ele estava. Brad e seu discurso apaixonado contra a poluição do ar pareciam distantes, irreais, sem importância. Filtros nasais. Sim. Houvera um momento em que a ideia de filtros nasais tinha parecido grandiosa, importantíssima. Não mais. Sempre tereis os pobres convosco. Até os órgãos reprodutores de Richards haviam produzido um espécime para a máquina de matar. Os pobres acabariam se adaptando, sofrendo uma mutação. Dentro de 10.000 anos, ou talvez 50.000, os pulmões deles produziriam o próprio sistema de filtração, e eles se sublevariam. Arrancariam os filtros artificiais e viriam os donos destes caírem, se debaterem e se despedirem da vida a toque de caixa, sufocando uma atmosfera em que o oxigênio desempenharia apenas um papel insignificante. E o que era o futuro para Ben Richards? Nada importava mais. Haveria um período de luto. Eles esperariam isso, haveriam de proporcioná-lo. Haveria até momentos de raiva,
de revolta. Mais tentativas abortadas de tornar público o envenenamento deliberado do ar? Talvez. Eles cuidariam disso. Cuidariam dele, prevendo o tempo em que Richards cuidaria deles. Instintivamente, ele sabia que seria capaz. Desconfiava que teria até um certo talento para o cargo. Eles o ajudariam, o curariam. Remédios e médicos. Uma mudança de mentalidade. Depois, a paz. A probidade arrancada, feito erva daninha. Ele visualizou a paz com anseio, como um homem no deserto pensa na água. Amélia Williams chorava sem parar em sua poltrona, muito depois do momento em que todas as suas lágrimas deveriam ter secado. Richard se perguntou, com indiferença, o que aconteceria com ela. Não era de fato possível devolvê-lo ao marido e à família naquele estado. Ela simplesmente não era a mesma mulher que havia parado num sinal luminoso rotineiro, com a cabeça cheia de jantares e reuniões, clubes e culinária. Ela havia acendido a luz vermelha. Richard supôs que haveria medicamentos e terapia, um longo tratamento para que a mulher voltasse à normalidade. Voltasse ao local em que a estrada se bifurcou. Apontaria uma razão por que fora escolhido o caminho errado. Uma festa em meio às depressões psíquicas. De repente, ele sentiu vontade de se aproximar dela, de consolá-la, de dizer que não estava muito ferida, que uma simples cruzinha de band-aids psíquicos daria um jeito em tudo, talvez a tornasse até melhor do que ela fora antes. Sheila. Cathy. Os nomes vinham e se repetiam, tilintando em sua cabeça feitos sinos, como palavras repetidas até se reduzirem ao absurdo. Diga seu nome mais de 200 vezes e descubra que você não é ninguém. O luto era impossível. Ele só conseguia experimentar um sentimento confuso de irritação e vergonha. Eles o haviam apanhado, prendido com rédea frouxa, e ele acabará revelando não ser nada além de um perfeito idiota. Afinal, lembrou-se de um menino dos tempos de primário, que se levantara para prestar o juramento de fidelidade e cujas calças haviam caído. O avião prosseguiu nos unir de seu voo. Richards mergulhou num cochilo quase completo. As imagens iam e vinham preguiçosamente, incidentes inteiros eram vistos sem a menor coloração afetiva. E então, uma última imagem do álbum de família. Uma brilhante foto 20 por 25, tirada por um fotógrafo policial entediado, que talvez estivesse mascando chiclete. Prova-se, senhoras e senhores do júri. Um corpinho dilacerado e fatiado num berço encharcado de sangue. Respingos filetes nas paredes baratas de estuque e no móvel quebrado da mamãe ganso, comprado por 1 centavo. Um enorme coágulo pegajoso no ursinho de pelúcia de segunda mão, que tinha um olho só. Richards acordou de sobressalto, totalmente desperto e ereto na poltrona, com a boca escancarada num berro incoerente. A força expelida por seus pulmões foi intensa o bastante para fazer sua língua chacoalhar como a vela de um barco. Tudo no compartimento de primeira classe tornou-se claro e plangentemente real de repente, opressivo, terrível. Tinha o realismo granuloso de uma foto de tabloide sensacionalista. Lauglin sendo arrastado daquele galpão em Topeka, por exemplo. Tudo era muito real, colorido em teixicolor. Amélia gritou assustada, formando um uníssono com ele e encolhendo-se na poltrona, com os olhos arregalados feito maçanetas rachadas de porcelana, tentando enfiar um punho inteiro na boca. Donal apareceu correndo, de arma em punho. Seus olhos eram continhas pretas entusiasmadas. Que foi? Qual é o problema? M. Secone? Não, disse Richards, sentindo o coração normalizar os batimentos bastante para que suas palavras não soassem oprimidas e desesperadas. Um pesadelo. Minha filhinha. Ah, disse Donal, com os olhos se abrandando em falsa solidariedade. Não levava muito jeito para isso. Talvez continuasse a ser um fascínora pela vida afora. Talvez aprendesse. Deu meia volta para se afastar. Donal? Ele se virou, cauteloso. Dei um susto danado em você, não foi? Não. Donal se afastou depois dessa breve palavra. Tinha uma protuberância no pescoço. As nádegas, metidas no uniforme azul justo, eram bonitas como as de uma moça. Posso assustá-lo ainda mais, comentou Richards. Poderia ameaçar tirar seu filtro nasal. Exeu Donal. Richards fechou os olhos, cansado. A foto brilhante 20 por 25 reapareceu. Abriu-os. Tornou a fechá-los. Sem foto brilhante. Esperou um pouco e, quando teve certeza de que ela não voltaria, de imediato, tornou a abrir os olhos e ligou a gratuite. A tela se acendeu e lá estava Kilian. -11, e a contagem continua. Richards. Kilian inclinou-se para a frente, sem se esforçar para disfarçar a tensão. Resolvi aceitar, disse Richards. Kilian recostou-se na cadeira e nada nele sorriu, exceto os olhos. Fico muito contente. -10, e a contagem continua. Nossa, disse Richards. Estava parado na entrada da área do piloto. Olova se virou. Oi.
Estava falando com alguma coisa chamada Voa de Detroit. Dunninger tomava café. Os dois painéis de controle estavam sem ninguém. Mesmo assim, guinavam, inclinavam-se e giravam como que em resposta a mãos e pés fantasmas. Mostradores oscilavam, luzes acendiam. Parecia haver uma troca constante de instruções que entravam e saíam, sem ninguém. Quem está dirigindo o ônibus? Perguntou Richards, fascinado. O Alto, respondeu Dunninger. Alto, o piloto automático. Sacou? Abreviatura escrota. Dunninger abriu um sorriso súbito. É bom tê-lo no time, rapaz. Você pode não acreditar, mas alguns de nós estávamos torcendo muito por você. Richards assentiu, com ar evasivo. Olova entrou no silêncio meio constrangedor e disse, o Alto também me deixa meio pirado. Mesmo depois de 20 anos disto. Mas é completamente seguro. Sofisticado pra cacete. Faria um dos antigos parecer. Bem, um caixote de laranja ao lado de uma comoda Chipendale. É mesmo? Disse Richards, com os olhos pousados na escuridão. É, você trava no PD, o ponto de destino, e o Alto assume controle, sempre auxiliado pelo radar de voz. Torna o piloto bastante supérfluo, exceto para decolar e aterrissar. E quando há problemas? Há muita coisa que se possa fazer quando há problemas? Perguntou Richards. Podemos rezar, replicou Lovai. Talvez tensionasse soar jocoso, mas a resposta saiu com uma estranha sinceridade, que ficou pairando na cabine. Esses manches guiam mesmo o avião? Só para cima e para baixo, disse Dunninger. Os pedais controlam o movimento lateral. Lembra os carrinhos de rolimã da meninada, comentou Richards. É um pouquinho mais complicado, comentou Lovai. Digamos que há um pouco mais de botões para apertar. O que acontece se o Alto para de funcionar? Nunca acontece, disse Dunninger, com um sorriso. Se desse pane, era só assumir o controle. Mas o computador nunca erra, cara. Richards queria sair dali, mas a visão das rodas girando dos diminutos ajustes automáticos dos pedais dos controles o deteve. Olova e Dunninger voltaram a cuidar de suas coisas, números obscuros e comunicações cheias de estática. Olova se virou para trás uma vez e pareceu surpreso por ainda vê-lo ali. Sorriu e apontou para a escuridão. Daqui a pouco, você vai ver a hora de aparecer ali. Em quanto tempo? Vai dar para vê-la brilhar no horizonte dentro de uns 5 ou 6 minutos. Quando Olova tornou a olhar para trás, Richards havia sumido. Ele disse a Dunninger, vou ficar feliz quando pusermos esse cara no chão. Ele mete medo. Dunninger baixou os olhos, com o ar taciturno e o rosto banhado pelo brilho verde e luminescente dos controles. Ele não gostou do Alto. Sabia disso? Eu sei, concordou Lovai. -9, e a contagem continua. Richards voltou pelo corredor estreito, pouco mais largo que os quadris. Friedman, o operador de comunicações, não levantou os olhos. Nem Donaue. Richards entrou na cozinha e parou. O cheiro de café era forte e bom. Ele serviu uma xícara, pôs um pouco de leite instantâneo e se sentou numa das cadeiras usadas pelas comissárias de bordo nas horas de folga. A cafeteira Silex de vidro temperado borbulhava e soltava vapor. Havia um estoque completo de jantares de luxo congelados nos freezers transparentes. O armário das bebidas estava repleto de garrafinhas de avião. Daria uma boa bebedeira, pensou. Bebericou o café. Estava forte e saboroso. A cafeteira borbulhava. Aqui estou eu, pensou, e bebeu mais um gole. Quanto a isso, não havia dúvida. Ali estava ele, apenas bebericando. Vasilhas e recipientes cuidadosamente guardados. A pia de aço inoxidável, reluzindo como uma joia de cromo num engaste de fórmica. E a cafeteira na chapa quente, fervendo e soltando vapor. Sheila sempre quisera uma cafeteira de vidro temperado. A Silex durava, dizia ela. Richards estava chorando. Havia um banheiro minúsculo, no qual somente bumbum das aeromoças havia sentado. A porta estava entreaberta e ele pôde vê-lo. Sim, até a água azul, primorosamente desinfetada, no interior do vaso sanitário. Defecar num esplendor de bom gosto, a 15.000 metros de altitude. Tomou seu café e observou a cafeteira ferver e soltar vapor, e chorou. Foi um choro muito calmo, completamente silencioso. As lágrimas e a xícara de café acabaram ao mesmo tempo. Richard se levantou e pôs a xícara na pia de aço inoxidável. Pegou a cafeteira, segurando-a pelo cabo de plástico marrom, e despejou o café no ralo com cuidado. Gotas minúsculas de condensação grudaram-se no vidro espesso. Ele enxugou os olhos na manga do paletó e voltou para o corredor estreito. Entrou no compartimento de Donaue, carregando a cafeteira Silex numa das mãos. Quer café? Perguntou. Não. Foi a resposta seca de Donaue, que não ergueu os olhos. Quer? Sim, disse Richards, e bateu com uma peça de vidro pesado na cabeça inclinada de Donaue com toda a força que tinha.
-8, e a contagem continua. O esforço reabriu a ferida do lado do tronco pela terceira vez, mas a cafeteira não quebrou. Richard se perguntou se teria sido reforçada com alguma coisa, vitamina B12, talvez, que a impedisse de se estilhaçar em caso de grande turbulência. Ela com certeza produziu uma grande e surpreendente mancha de sangue em Donaue, que tombou em silêncio sobre a mesa de mapas. Um filete de sangue escorreu pelo revestimento plástico do mapa que estava em cima e começou a pingar. Recebido alto e claro, seu 1984, disse uma voz animada pelo rádio. Richard continuava a segurar a cafeteira. Estava cheia de fios de cabelo de Donaue. Deixou-a cair, mas não fez barulho. Até ali o piso era carpetado. A bolha de vidro da cafeteira rolou até seus pés, um globo ocular piscante e sujo de sangue. A foto brilhante de Katy no berço, tamanho 20 por 25, apareceu sem ser chamada, e Richard estremeceu. Levantou o peso morto de Donaue pelos cabelos e vasculhou o interior da jaqueta azul de aviador. Encontrou o revólver. Ele já ia deixando a cabeça de Donaue cair de novo sobre a mesa dos mapas quando fez uma pausa, e puxou-a ainda mais para cima. A boca de Donaue pendia frouxa, com um esgar idiota. O sangue pingou dentro dela. Richard limpou o sangue de uma narina e examinou seu interior. Lá estava ele, minúsculo, muito pequeno, o cintilar de um filtro. Confirme o horário estimado de pouso. Seu 984, disse o rádio. Ei, é com você, gritou Friedman do outro lado do corredor. Donaue. Richard capengou até a passagem. Sentia-se muito fraco. Friedman ergueu os olhos. Quer dizer ao Donaue para tirar a bunda da cadeira e confirmar. Richard o alvejou logo acima do lábio superior. Os dentes voaram feito um colar selvagem, arrebentado. Cabelos, sangue e miolos espirraram um rochacha na parede atrás da cadeira, onde a foto desdobrada de uma moça em 3D abria eternamente as pernas em volta da coluna de mogno envernizado do dossel de uma cama. Da cabine do piloto veio uma exclamação abafada, e o Lowe fez uma tentativa fatídica e desesperada de se jogar contra a porta para fechá-la. Richard notou que ele tinha uma cicatriz muito pequena na testa, em forma de ponto de interrogação. Era o tipo de cicatriz que um garotinho aventureiro arranjaria ao cair de um galho baixo ou brincar de piloto. Atingiu na barriga, e o Lowe fez um grande barulho chocado. O Hugo. Suas pernas falharam, e ele caiu de cara no chão. Dunninger havia se virado na cadeira e trazia no rosto uma expressão abobalhada. Não atire em mim, hein? Disse ele, sem fôlego suficiente para fazer disso uma afirmação. Não, disse Richards, gentilmente, e apertou o gatilho. Alguma coisa pipocou e faiscou com rápida violência atrás de Dunninger, quando ele caiu. Silêncio. Confirme o horário estimado de pouso. Seu 984, repetiu o rádio. De repente, Richard tossiu e vomitou uma grande golfada de café e bile. A contração muscular abriu ainda mais seu ferimento, provocando uma imensa dor latejante na lateral do corpo. Capengou até os controles, que ainda oscilavam e deslizavam numa sequência complexa e interminável. Tantos mostradores e controles. Será que não teria um canal de comunicação constantemente aberto num voo tão importante? Com certeza tinham. Recebido, disse Richards, em tom de conversa. Você está com a Gratuity ligada aí. Seu 984, estamos recebendo uma transmissão truncada. Está tudo bem? Perfeito, disse Richards. Diga ao Dunninger que ele me deve uma cerveja, disse a voz, enigmática, e depois houve apenas a estática de fundo. Alto estava pilotando o avião. Richards voltou para terminar sua tarefa. -7, e a contagem continua. Ah, meu Deus, gemeu Amélia Williams. Richard se olhou com displicência. Todo o seu lado direito, da caixa torácica canela, era de um vermelho vivo, cintilante. Quem imaginaria que o velho tinha tanto sangue? Comentou Richards. De repente, M. Seccone entrou correndo na primeira classe. Avaliou Richards numa olhadela. Estava com o revólver em punho. Os dois dispararam ao mesmo tempo. M. Seccone desapareceu atrás da cortina entre a primeira e a segunda classes. Richards caiu sentado. Sentia um imenso cansaço. Havia um rombo enorme em sua barriga. Ele viu seus intestinos. Amélia gritava sem parar, puxando as bochechas para baixo, o que lhe dava uma aparência de bruxa. M. Seccone voltou cambaleante para a primeira classe. Estava sorrindo. Metade de sua cabeça parecia ter sido estourada, mas, mesmo assim, ele ria. Fez 2 disparos. A primeira bala passou por cima da cabeça de Richards. A segunda o atingiu pouco abaixo da clavícula. Richards tornou a atirar. M. Seccone deu 2 voltas, numa espécie de zigue-zague sem destino. O revólver caiu de sua mão. Ele parecia observar o teto grosso de isopor da primeira classe, talvez comparando-o com o seu na segunda. Tombou para frente. O cheiro de pólvora e carne queimada era nítido e característico, tanto quanto o cheiro marcante de maçãs numa prensa de cidra. Amélia continuava a gritar.
Richards pensou em como a mulher soava admiravelmente saudável. -6, e a contagem continua. Levantou-se muito devagar, segurando os intestinos. Era como se houvesse alguém riscando fósforos em sua barriga. Seguiu devagar pelo corredor, recurvado com uma das mãos na barriga, como se fizesse uma reverência. Pegou o paraquedas com uma das mãos e o arrastou. Uma alça de salsicha cinzenta escapou de seus dedos e ele empurrou de volta para dentro. Doeu empurrá-la. Trazia uma vaga sensação de ele estar se borrando. Didi, gemia Amélia Williams. Didi, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Vista isso, disse Richards. Ela continuou a se balançar e a gemer, sem lhe dar ouvidos. Ben deixou cair o paraquedas e a esbofeteou. Não conseguiu ter força. Fechou o punho e deu um soco nela. Amélia se calou. Seus olhos o fitaram, perplexos. Vista isso, repetiu ele. Feito uma mochila. Entendeu? Ela assentiu. Eu. Não posso. Saltar. Medo. Nós vamos cair. Você tem que saltar. Não posso. Está bem. Então vou dar um tiro em você. Ela pulou da cadeira, empurrou-o para o lado e começou a vestir o paraquedas com vigor desvairado, revirando os olhos. Afastou-se dele enquanto lutava com as correias. Não. Essa aí passa pé por baixo. Amélia rearrumou a correia com grande rapidez, recuando em direção ao corpo de M. Secone, enquanto Richard se aproximava. Da boca de Ben gotejava sangue. Agora, prenda o grampo na argola. Em volta. Da a barriga. Foi o que fez Amélia, com os dedos trêmulos, chorando ao errar o engate da primeira vez. Tinha os olhos cravados, em desvario, no rosto dele. Pesou de leve no sangue de M. Secone, por um momento, e pulou por cima do corpo. Os dois recuaram pela segunda classe até a terceira, do mesmo jeito. Os fósforos na barriga de Richard tinham sido substituídos por um isqueiro permanentemente aceso. A porta de emergência estava travada com parafusos explosivos e uma tranca controlada pelo piloto. Richard entregou o revólver a Amélia. Atire nela. Eu não aguento o coice. Fechando os olhos e desviando o rosto, ela apertou 2 vezes o gatilho do revólver de Donaue. Depois disso, ele ficou vazio. A porta continuou fechada e Richard sentiu um débil e revoltante desespero. Amélia Williams segurava nervosamente a corda de abertura do paraquedas, dando-lhe puxões fracos. Talvez se, começou ela, e, de repente, a porta se abriu para a noite e a sugou. -5, e a contagem continua. Curvado feito uma bruxa velha, como um homem num furacão às avessas, Richards afastou-se da porta arrancada, segurando-se nos encostos dos assentos. Se estivessem a uma altitude maior, com uma diferença maior de pressão, ele também teria sido lançado para fora. Nas condições vigentes, foi violentamente fustigado, com seus pobres intestinos abrindo-se feito um acordeão e se arrastando no chão atrás dele. O ar frio da noite, fino e cortante a 600 metros de altitude, foi como uma bofetada de água fria. O isqueiro tinha se transformado numa tocha e suas entranhas ardiam em fogo. Cruzou a segunda classe. Melhor. A sucção não era tão forte. Passou por cima do corpo esparramado de M. Secone. Saia da frente, por favor, e atravessou a primeira classe. O sangue corria solto de sua boca. Richard parou na entrada da cozinha e tentou recolher os intestinos. Sabia que não gostavam do mundo do lado de fora. Nem um pouco. Estavam ficando sujos. Sentiu vontade de chorar por seus pobres, frágeis intestinos, que não tinham pedido nada daquilo. Não conseguiu pô-los de volta no lugar. Estava tudo errado, estavam todos emaranhados. Imagens assustadoras dos livros de biologia do ginásio dançaram diante de seus olhos. Com tropega e crescente veracidade, ele se deu conta de seu fim real e soltou um grito angustiado pela boca inundada de sangue. Não houve resposta da aeronave. Todos haviam partido. Todos, menos ele alto. O mundo parecia esvaziar-se de cor, enquanto seu corpo era drenado e seu fluido luminoso. Torto e inclinado na entrada da cozinha, como um bêbado encostado num poste de rua, ele viu tudo ao redor passar por um acinzentamento cambiante, espectral. Chegou a hora. Estou indo. Tornou a gritar, repondo o mundo num foco excruciante. Ainda não. Não podia. Atirou-se pela cozinha, com as tripas pendendo em cordas à volta. Era incrível que houvesse tantas lá dentro. Tão redondas, tão firmes, tão compactas. Pesou numa parte de si mesmo e alguma coisa lá dentro deu um puxão. A explosão de dor foi inacreditável, extramundana, e ele berrou, esguichando sangue na parede oposta. Perdeu o equilíbrio e teria caído, se a parede não o detivesse a 60 graus. Alvejado na barriga. Fui alvejado na barriga. Insanamente, seu cérebro respondeu. Clique, clique, clique. Só uma coisa a fazer.
Diziam que os tiros na barriga eram os piores. Certa vez houvera uma discussão sobre as piores maneiras de morrer, durante o intervalo da meia-noite para o lanche, fora no tempo que ele era limpador de motores. Todos robustos, vigorosos, cheios de sangue, urina e sêmen, haviam devorado sanduíches comparados méritos relativos do envenenamento por radiação, do congelamento, das quedas, do espancamento e do afogamento. E alguém havia mencionado um tiro na barriga. Harris, talvez. O gordo que bebia cerveja ilícita no trabalho. Na barriga dói, dissera Harris, demora muito. E todos haviam assentido, concordando solenemente, sem a menor ideia do que era a dor. Richard se arrastou pelo corredor estreito, segurando-se dos dois lados para se manter de pé. Passou por Donaue. Passou por Friedman e sua cirurgia dentária radical. A dormência subia pelos braços, mas a dor na barriga, no que tinha sido sua barriga, continuava a piorar. Em meio a tudo isso, no entanto, ele continuava a avançar, e seu corpo destroçado procurava executar as ordens do Napoleão insano encerrado em seu crânio. Santa Mãe de Deus, este é o fim de rico? Ele mal conseguia acreditar que guardasse na lembrança tantos clichês do leito de morte. Era como se sua mente se voltasse para dentro, devorando a si mesma nos últimos segundos febris. Mas uma coisa caiu sobre o corpo esparramado de Olova e ali ficou, subitamente sonolento. Um cochilo. Sim, isso mesmo. Muito difícil se levantar. Altos unia, embalando o sono do aniversariante. Psiu, psiu, psiu. A ovelha está no campo, a vaca, no milharal. Levantou a cabeça, um esforço tremendo, porque a cabeça era de aço, ferro gusa e chumbo, e olhou para os controles gêmeos, que iam cumprindo seu papel. Para além dele, nas janelas de plexiglas, a cidade de Ardin. Longe demais. Ele está sob o monte de feno, e dorme a sono solto. -4, e a contagem continua. O rádio reclamava, preocupado. Responda, seu 984. Você está abaixo demais. Responda. Responda. Devemos presumir que é para controlar seu curso. Responda. Responda. Dane-se, sussurrou Richards. Começou a engatinhar em direção aos controles, que afundavam e oscilavam. Baixavam e subiam os pedais. Os manches iam para lá e para cá. Richards deu um grito, a explosão de uma nova agonia. Uma alça de seus intestinos ficará presa sob o queixo de Olova. Ele engatinhou de volta. Soltou-a, recomeçou a engatinhar. Sentiu os braços frouxos. Por um momento, flutuou sem peso, com o nariz no carpete macio e fofo. Empurrou-se para cima e recomeçou a se arrastar. Levantar-se até o assento de Olova foi como escalar o monte Everest. -3, e a contagem continua. Lá estava ele. Um imenso quadrado avultando na noite, com a silhueta negra elevando-se acima de todo o resto. O luar o transformará em alabastro. Richard deu uma ligeira inclinada no manche. O piso tombou para a esquerda. Ele se inclinou no assento de Olova e quase caiu. Girou a roda no sentido inverso, tornou a corrigir demais e o piso tombou para a direita. O horizonte se inclinava loucamente. Os pedais. Isso. Melhor. Empurrou o manche com vigor. Um mostrador à sua frente passou de 600 para 460 metros num piscar de olhos. Deixou o manche voltar um pouquinho. Quase não enxergava. Seu olho direito estava quase completamente cego. Era estranho que acabassem assim, um de cada vez. Tornou a empurrar o manche. Agora o avião parecia flutuar sem peso. O mostrador caiu de 460 para 370, para 220. Voltou a puxá-lo. Seu 984, disse a voz, agora muito alarmada. Qual é o problema? Responda. Diga, garoto, grunhiu Richards. Au, au. -2, e a contagem continua. O grande avião varou a noite como uma estilha de gelo, e a Co-op City espalhava-se lá embaixo feito um gigantesco caixote quebrado. Ele estava chegando ao edifício dos jogos. -1, e a contagem continua. O jato sobrevoou o canal, aparentemente sustentado pela mão de Deus, gigantesco, rugindo. Um viciado parado num vão de porta olhou para cima e julgou estar tendo uma alucinação, o derradeiro sonho dos chapados, que viera buscá-lo, talvez para levá-lo ao paraíso da General Atomics, onde toda a comida era grátis e todos os reatores eram geradores limpos. O som das turbinas empurrou as pessoas para as portas, com os rostos inclinados para cima, como chamas pálidas. Vitrines envidraçadas retiniram e caíram para o lado de dentro.
O lixo da sarjeta foi violentamente sugado aos rodopios pelas ruas estreitas entre os prédios. Um policial deixou cair seu cacetete elétrico, cobriu a cabeça com as mãos e gritou, mas não conseguiu ouvir a própria voz. O avião continuava a perder altitude e sobrevoava os telhados como um morcego prateado e veloz. A ponta da asa direita escapou por menos de 4 metros de bater na lateral da loja Glamour Column. Em toda a cidade de Aden, as telas da Gratuite ficaram brancas de interferência e as pessoas a citavam com incredulidade estúpida e amedrontada. O trovão enchia o mundo. Khalil ergueu os olhos da escrivaninha e olhou para a enorme janela que ocupava um lado inteiro da sala. A vista faiscante da cidade, desde South City até Crescent, havia desaparecido. A janela inteira estava tomada por um jato TriStar Lockheed, que se aproximava. Suas luzes de navegação acendiam e apagavam, e, por um breve momento, um momento insano de completa surpresa, horror e incredulidade, Killian pôde ver Richards encará-lo. Tinha o rosto manchado de sangue e os olhos pretos ardendo como os de um demônio. Richard sorria. Ele mostrava o dedo médio. Meu Deus, foi tudo que Killian teve tempo de dizer. -0, e a contagem continua. Ligeiramente inclinado, o Lockheed chocou-se de frente com o edifício dos jogos, a 3/4 do topo. Os tanques do avião ainda levavam mais de 1/4 do combustível. A velocidade era um pouco superior a 800 km por hora. A explosão foi tremenda, iluminando a noite como a ira divina, e choveu fogo a 20 quarteirões de distância. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura! Quer ouvir essa história até o último sussurro? O audiobook completo está te esperando no nosso grupo VIP no Telegram. Um espaço feito para quem não apenas escuta, mas vive cada palavra. Acesse agora o link no comentário fixado e junte-se aos ouvintes que caminham lado a lado com as narrativas mais envolventes antes de todo mundo. Te vejo lá, no lugar onde as histórias não têm pressa para acabar.